Olá pessoal, estou aqui para comentar sobre a técnica do gelo azul que eu deixei no último vídeo. Então eu deixei ali explicando bem rapidamente sobre o Ho'oponopono, que a técnica do gelo azul, na verdade ela é usada no Ho'oponopono, que é uma prática que pode ajudar a liberar emoções e pensamentos negativos, que estão bloqueando o bem-estar emocional da pessoa, está bloqueando a parte emocional geralmente, né? Então eu deixei ali a técnica explicando que, segundo o doutor Ihaleakala Hiulen, que era aquele psicólogo, né, havaiano, que cuidou daquela ala de pessoas psiquiátricas. Quem não conhece a história, tem um amplo material aí, eu não vou deixar aqui estender muito, porque sobre o Ho'oponopono eu não sou expert, né? Mas eu faço uso, então eu falo daquilo que está acontecendo comigo. Eu estava passando por uma situação bem desagradável no local de trabalho e eu já conheço o Ho'oponopono há muitos anos. Eu não tenho ideia de quanto tempo, talvez 2014, eu não tenho certeza, mas já faz muitos anos. E o Ho'oponopono ele entrou na minha vida de uma forma muito, muito interessante. A primeira vez que eu li a palavra Ho'oponopono, eu nem conseguia pronunciar essa palavra, de tão estranha que ela era. E a minha primeira reação foi achar que era uma brincadeira. Ho'oponopono, né? Eu achei estranha essa palavra, achei que talvez fosse alguma brincadeira, alguma coisa que não tivesse muita importância. Mas eu acabei entrando, né, no site que estava falando sobre isso e descobri que era uma técnica havaiana usada para a limpeza de memórias, usada lá entre os havaianos, né, em diversas situações, para tudo na vida. Então eu comecei a ler, comecei a me interessar, achei muito legal aquilo, falei, olha, esse negócio deve funcionar. E aí eu fui entrando nessa técnica e fui descobrindo outras e outras, e hoje, né, atualmente, já depois de muitos anos, então eu tenho feito a técnica do gelo azul. Eu nunca tinha feito essa técnica do gelo azul. Eu sabia, mas não tinha muito interesse em usar, não sabia como usar. Tem algumas pessoas que usam imaginando uma pedra de gelo azul ou uma montanha, né, um iceberg do gelo azul, e imagine que ali dentro tem todos os seus sentimentos, suas emoções negativas, tudo aquilo que está te incomodando. E dali você imagina que, vamos dizer que essa pedra de gelo, né, está derretendo e aquilo tudo vai junto com o gelo embora, toda aquela sensação. Então te dá uma sensação de leveza, de frescor, de alegria. Você acaba se sentindo bem quando faz essa técnica. Então no início eu não conseguia imaginar dessa forma. Então eu só pronunciava gelo azul e faço como o Dr. Hiulen fala exatamente nas palestras dele. Então você fala gelo azul e toca em alguma planta, gelo azul e toca em alguma planta. Você está dando liberdade para que, vamos dizer, o elemental daquela planta, ele transmute aquela energia sua, transmute aquela sensação negativa, aquela emoção negativa, aquilo que você está sentindo. Quando você toca numa planta, você dá permissão então para que ela transmute aquilo. Então essas pessoas, algumas comentaram que usam dessa forma, né, imaginando, e eu uso da forma que ele fala. Então colocando ali a energia na palavra gelo azul. Quando eu falo gelo azul, eu vejo realmente o gelo azul. E aí eu fui pesquisar então na internet, como eu sou uma pessoa muito curiosa, extremamente curiosa, gosto muito de pesquisar, gosto muito de estudar. Então eu fui, lógico que isso não é a orientação dele, né, que você leva para o intelecto, mas eu quis pesquisar sobre o gelo azul. E aí descobri então as geleiras, né? Por que o gelo se torna azul? Descobri muitas geleiras lindas, né? Azul mesmo, num tom azul. E aí eu fui tentar entender esse gelo azul, e aí na explicação assim, bem simplesmente, bem raso que eu vou falar aqui,
é que o oxigênio, ele não consegue, não tem oxigênio dentro dessas partículas, desse gelo. Então, na refração da luz, bem sinteticamente falando, dá a impressão de ser a cor azul. Não tem oxigênio, não tem, além disso ainda tem a refração da luz nesse gelo branco, né, que se torna azul, que é toda a impressão que você tem. Pode aí, eu vou deixar as imagens aqui passando para você ver. Então é um gelo lindo, maravilhoso, e aquilo me deu uma sensação maravilhosa. Então toda vez que eu falo gelo azul para a situação que eu estou vivendo, né, no local de trabalho, e com outras pessoas também que causam mal-estar, pessoas desconfortáveis. Não é a pessoa que é desconfortável, é o que você sente por ela que se torna desconfortável. Então eu entendi já há muitos anos atrás, né, desde 30 anos atrás, quando eu entrei numa escola, que tudo que está fora é o que você cria. Então a sua mente, hoje em dia a gente já tem muito material falando sobre isso, né? A própria física quântica, a lei da atração, e tudo aquilo que você sente e você pensa, você cria, e tudo que está fora é o que está dentro de você. Então, se eu estou produzindo uma situação ruim, se eu estou vendo aquela situação ruim, se eu estou tendo desconforto com alguma pessoa, então é dentro de mim que eu tenho que trabalhar. Então, pronuncie o gelo azul, gelo azul, gelo azul, purifique e use as 4 frases lá do Ho'oponopono, que é: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então, ou não importa a ordem, te amo, sinto muito, você fala as frases do jeito que quiser. Mas eu queria deixar aqui a experiência com o gelo azul. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer diariamente, constantemente, antes de sair de casa, durante, depois, dentro do serviço, fora, seja o que for que eu esteja fazendo, se eu perceber qualquer sensação de mal-estar em relação àquelas pessoas e ao que elas estão fazendo naquele local, é gelo azul, gelo azul, gelo azul. E aí eu fiquei pensando naquilo. Quando você está pronunciando ou imaginando o gelo azul, você está limpando a sua mente dos pensamentos e das sensações ruins, porque se você não pensa, você não sente. Se você não sente, o teu corpo não produz a sensação de mal-estar, de taquicardia, de falta de ar, né? Se você sente raiva, o teu coração acelera. Então, se o teu pensamento não tem o pensamento, né? Porque você vai estar lá, gelo azul, gelo azul, gelo azul, não tem pensamento, não tem emoção, não tem sensação. Então, eu percebi que aliviou muito, muito o ambiente. E, inclusive, com as próprias pessoas, eu percebi que aquilo foi uma reação assim imediata. Numa outra determinada situação, eu usei também, e simplesmente a pessoa estava de uma forma estranha, muito, muito transtornada, né? E eu, usando o gelo azul, eu percebi que aquela pessoa, quando ela passou, quando ela ficou ali comigo, né? Quando a gente acabou se aproximando, obrigatoriamente, né, por conta de algumas situações que eu tive que participar, eu percebi que a pessoa, então, como se eu não estivesse mais ali, né? Ela voltou o olhar dela para uma outra pessoa, e depois, né, em outras conversas, eu percebi que toda vez que eu chegava perto da pessoa e que eu ficava pronunciando gelo azul, aquela pessoa, ela ia como se dissolvendo, assim como o gelo. Então aí eu entendi da minha forma, tá, gente? Não que seja assim, né? Mas da minha forma, cada um vai perceber na sua experiência o que é bom e como funciona para você. Então, quando eu estava com ela ali, eu percebi que aquela situação começou a dissolver. Deu a impressão que a pessoa estava se dissolvendo, como se eu não estivesse mais na frente dela. Eu me dissolvendo e ela se dissolvendo, mas o que estava realmente se dissolvendo era a sensação ruim, era o mal-estar que eu estava sentindo, era o desprazer de estar com aquela pessoa. Então aquilo foi se desfazendo, não que eu tenha ficado, agora eu gosto da pessoa, não, mas é uma sensação de neutralidade. Aquilo se tornou uma coisa neutra, uma coisa assim, profissional e neutro.
Então não tenho mais aquela sensação ruim e nem aquela emoção, nem aquele sentimento, nem nada em relação àquele momento com aquela pessoa. Então todo o desprazer que eu tinha de ficar frente a frente com ela simplesmente se dissolveu. E eu percebi na pessoa que também estava dissolvendo alguma coisa ali. Porque o próprio Dr. Hewlett fala, quando você cura em você, você cura no outro. Então, inclusive tem uma frase que diz que pessoas curadas curam. E é exatamente isso. Então essa é a experiência que eu gostaria de deixar, que realmente essa semana eu tenho testado ela a semana inteira, né? Desde o dia que eu postei o vídeo, que eu realmente comecei a trabalhar assiduamente, diariamente, de momento a momento, pronunciando gelo azul, gelo azul, gelo azul. E, obviamente, eu uso outras técnicas, como eu sou terapeuta, então, obviamente, para mim, eu uso outras técnicas durante o dia. Mas eu gostaria de deixar bem claro que eu realmente usei a técnica, assim como eu falei no outro vídeo, que eu ia usar e que eu ia voltar para falar para as pessoas do canal que estão aí me seguindo, né? Que realmente isso aconteceu. Para mim, foi dessa forma. Então, foi uma dissolução daquela situação. Então, essa é uma técnica que funciona, que realmente, se você visualizar, se você praticar, se você colocar realmente ali o tempo todo usando e praticando e falando, né, e se observando, você vai perceber que aquilo vai realmente se dissolver na sua vida. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, se vocês forem usar, se vocês usarem, eu gostaria de saber o que vocês acharam, o que vocês sentiram. Comenta aqui no canal, se inscreve se você não é inscrito, para receber os próximos materiais. Então é isso, gente, eu agradeço muito pela atenção, fico muito feliz que o canal está crescendo, estou vendo que o número está aumentando, né? Apesar das visualizações e dos comentários não serem muitos, mas aí está aí lentamente crescendo, e eu agradeço muito essas pessoas que estão vindo, que estão comentando, que estão visualizando e que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigada e até a próxima.